Olá pessoal, aqui quem fala é Thiago Bastos e estamos trazendo o nosso tutorial 4 sobre Asustor. E nesse vídeo nós vamos ensinar sobre o serviço iSCSI, o uso do protocolo iSCSI, tá legal? Então acompanha aí pra gente ver como que isso funciona na prática. Vamos iniciar fazendo login. Ok, login efetuado. Lembrando aqui que o acesso está sendo feito pelo navegador. Aqui estou usando o Google Chrome, acessando pelo endereço IP local, da rede local, numa porta já customizada. Fiz o login como administrador e vamos ver aqui como funciona o uso do serviço iSCSI. Para isso, nós vamos aqui no gestor de armazenamento, que é o local onde nós configuramos os discos, vemos o status dos HDs, gerenciamento de RAID e temos aqui a opção iSCSI, a pronúncia é iSCSI, tá legal? iSCSI. Como funciona isso na prática? Para que serve inclusive esse recurso? Que temos em muitos storages. Então vamos clicar aqui em criar. E ele já vai trazer selecionada essa opção, um alvo iSCSI com um LUN. E o que significa isso? Vamos ver aqui nos próximos passos. Temos aqui o que ele chama de alvo, que é chamado também, em inglês, de target iSCSI. O target, ele é uma espécie de endereçamento que vai receber a conexão de um servidor, que vai solicitar acesso a esse volume que nós vamos criar aqui na sequência. Então vamos chamar esse target de Asustor mesmo. Então definimos aqui o nome do alvo iSCSI, do target iSCSI. Não é necessário marcar nenhum desses dois checkboxes. Clicamos aqui em seguinte. Antes de clicar em seguinte, reparem aqui que existe uma informação chamada IQN, que é esse endereço do target iSCSI, a identificação dele, que é completada aqui com o nome que a gente escolhe aqui em cima, né? Dependendo do caractere que eu coloco aqui em cima, ele aparece aqui embaixo também. Então se atente aí a essa informação, que ela é útil e necessária em muitos casos, esse IQN. Então vamos ao próximo passo. Aqui nós temos a opção de configurar ou não a autenticação. Eu vou fazer um sem autenticação e um com autenticação para a gente ver a diferença. E aí chegou no passo aqui que é para criar o novo LUN. Então aqui nós vamos determinar o tamanho de um volume, a capacidade de um volume, e nós vamos apresentar esse volume para uma máquina Windows. E nós vamos ver que a diferença disso para o que a gente viu até agora, usando o Asustor como servidor de arquivos, criando pastas, aplicando permissão para usuários, aqui nós estamos falando de uma forma de uso diferente da solução, onde em vez de eu criar aqui pastas e arquivos, permissão de usuários, conta de usuário e tudo, aqui eu vou criar um bloco de 1 TB, por exemplo, eu vou determinar aqui a capacidade e vou apresentar esse bloco para o Windows, e o Windows vai reconhecer isso como um disco local e não como um compartilhamento de rede. Vamos ver isso funcionando. Vamos dar um nome para esse LUN aqui. Vamos chamar de LUN Asustor, que está relacionado ao target Asustor. Em qual volume eu vou criar esse LUN? Eu vou criar no volume 2, que eu tenho mais capacidade. Tem que ter a capacidade disponível aqui de 6 TB, praticamente o disco inteiro. Então eu vou criar um volume de 1 TB. Desses 6 TB eu quero reservar 1 TB para esse bloco que eu estou criando, que eu quero entregar para o Windows lá. E aqui ele vai dar um resumo dos parâmetros que foram definidos. E basta clicar aqui em terminar para ele criar o target e a LUN. Reparem que são dois componentes. O iSCSI ele é composto aí por dois componentes. O target e a LUN iSCSI, que é o volume propriamente dito. A gente fala nessa sigla LUN, é a sigla para Logical Unit Number. Então é um número de unidade lógica. Nós acabamos de criar aqui uma unidade lógica de 1 TB. Então podemos entender da seguinte maneira. Aqui eu tenho as unidades físicas, que são os HDs propriamente ditos aí. Então eu tenho uma unidade física de 6 TB, uma unidade física de 500 GB e criamos aqui uma unidade lógica de 1 TB, especificamente nesse disco 2 aqui, que é o disco de 6 TB. E vamos apresentar agora esse volume aqui para o Windows. No Windows funciona da seguinte maneira. Pode clicar aqui em iniciar, aí na pesquisa basta digitar a sigla iSCSI, lembrando que se pronuncia iSCSI. Nativamente no Windows, pelo menos desde o Windows Vista, nós já temos o iniciador iSCSI embarcado no Windows, não é necessário fazer download, instalar, pegar de outro lugar nem nada. Isso já é nativo do Windows. Então basta digitar aí no iniciar que ele vai trazer a aplicação, e aí abrindo a aplicação, quando esse serviço é executado pela primeira vez, ele vai dar uma mensagem
mensagem de que o serviço não está sendo executado, o serviço iSCSI, nesse caso, não está sendo executado, e aí vai ter lá o botão Yes e No para decidir se você quer iniciar o serviço. Então a gente vai clicar em Sim. A partir do momento que a gente vai usar o serviço iSCSI, basta clicar na opção Yes, lá na opção Sim da caixinha de diálogo, para ele iniciar o serviço iSCSI no Windows, beleza? E abrindo a aplicação aqui, essa aplicação é chamada de Iniciador iSCSI, que é quem vai iniciar a conexão com esse volume de 1 TB que foi criado aqui no ASUSTOR. Nós vamos aqui na opção Descobrir portal. A porta padrão é essa mesmo, 3260. Podemos alterar tanto no storage que contém o volume, nesse exemplo aqui o ASUSTOR. Se eu tivesse alterado essa porta, customizado ela no ASUSTOR, poderia já informar aqui que não é 3260, mas essa porta padrão, normalmente na rede local, é o que fica mesmo. E o endereço IP do dispositivo que contém o nosso target, foi criado, né, o que ele vai estar chamando aqui de destino, mas na versão em inglês aí do Windows, no idioma em inglês, ele vai estar como target, exatamente como target. E o IP é esse daqui, é o mesmo que eu estou acessando pelo navegador, ó. 172.168.10.85. Então basta informar o endereço IP, porque aqui é outra porta, porque é outro serviço, né? Aqui é a porta 5050, que é o acesso HTTP, e aqui é a porta 3260, padrão do serviço iSCSI. Então ele vai acessar esse endereço IP nessa porta e vamos dar OK. E temos que vir aqui na aba Destinos. Então aqui na aba Destinos, ele já vai listar aquele target, lembra? Aquele IQN que a gente acabou de ver, com o nome ASUSTOR no final. E o status por enquanto é de inativo, então não está conectado ainda. Esse aqui é somente o target. Vamos abrir aqui o gerenciamento de disco no Windows para ver a coisa acontecendo. Aqui no gerenciamento de disco do Windows, ele está falando o seguinte: eu tenho somente o disco 0, que é um notebook, então só tem lá o SSDzinho do notebook e não tem nenhum outro HD conectado nele, e o drive de DVD aqui ainda. Então esse é o único dispositivo de armazenamento do notebook, o disco 0, que contém algumas partições, né? Partições do próprio Windows aí, sendo o C2 a principal. A partir do momento que nós conectarmos ao target, vamos lá, conectar, ok, ele já trouxe aqui o disco de 1 TB. Então reparem que ele traz o disco como se fosse um novo HD para o sistema, e um novo HD local. Ele não está enxergando isso como uma pasta na rede, apesar de estarmos usando um storage NAS, que muita gente usa para essa finalidade de criar pastas e o acesso via rede, via internet e tal, mas o storage NAS também tem essa funcionalidade que é baseada no conceito de armazenamento em nível de bloco, ou armazenamento baseado em bloco. Então estou entregando esse bloco de 1 TB para um servidor Windows, né? Poderia ser um servidor, e a partir do momento que ele é reconhecido como um disco local, eu posso utilizar para diversas finalidades, para mais variadas aplicações. Eu posso armazenar máquinas virtuais nesse volume, trabalhando com Hyper-V, por exemplo, ou VirtualBox, alguma aplicação rodando no próprio Windows. Podemos armazenar banco de dados, Microsoft SQL Server, que com isso eu deixo o banco de dados num armazenamento externo, o que me traz alguns benefícios que a gente vai falar aqui também. Um deles, por exemplo, é que eu posso desconectar esse disco do iniciador iSCSI aqui e subir em outra máquina. Então eu uso como se fosse um HD externo, só que tudo via rede. Posso desconectar de uma máquina e conectar em outra. Então se esse servidor Windows parou de funcionar, eu subo esse target iSCSI e conecto nele num outro servidor Windows que vai me trazer o volume com meu banco de dados lá, e consigo pôr minha aplicação para rodar novamente de forma muito rápida, ok? E aqui, vocês repararam, eu acabei inicializando o disco como GPT, e aqui nós vamos formatar. Como é um disco novo para o Windows precisa criar o sistema de arquivos em cima dele, e vamos seguir um procedimento padrão aqui de formatação de disco no Windows, não tem segredo nenhum. Então vamos chamar esse aqui de iSCSI ASUSTOR. E formatação rápida mesmo, só para ele criar a partição aí em cima do volume. Então agora na interpretação do Windows eu tenho dois discos, tenho o disco 0 e tenho o disco 1. Por mais que eu não tenha um disco de 1 TB físico conectado no meu notebook, na placa-mãe ou na USB, né, em lugar nenhum, isso está sendo conectado via rede, tá legal? Estamos aqui usando o iniciador iSCSI, se comunicando através do endereço IP e tratando esse bloco de 1 TB como um disco. Então isso é armazenamento em nível de bloco, ou armazenamento baseado em bloco. Aqui eu vou controlar permissões também de usuário diretamente pelo Windows, não vou usar aquele controle de permissões que eu tenho dentro do ASUSTOR. Isso aqui virou um disco do Windows, quem gerencia o Windows, eu tenho a proteção do RAID no ASUSTOR, onde eu vou ter meu espelhamento, meu RAID 6, que vai tolerar a falha de 1, de 2 HDs.
Tem uma proteção contra ataques ransomware. A gente vai fazer um vídeo específico falando sobre essa proteção, que vai proteger essa partição. Por mais que o Windows sofra uma invasão e criptografe os arquivos aqui no E2 pontos, lá no Asus Store eu consigo restaurar esse volume para um estado anterior, antes do ataque. Então, como a invasão ocorreu no Windows, nesse exemplo, no Asus Store eu tenho ainda tudo preservado e consigo recuperar esse volume e não precisar me preocupar em pagar resgate para o hacker, comprar bitcoins, né? E pior de tudo, ficar sem acesso aos dados e com operações paradas, né? E tudo isso. Então nós vamos explorar bem esse recurso aí. E então se trata de um armazenamento externo, tá legal? O iSCSI nos proporciona isso, tratar um disco local através do Windows, tendo esse armazenamento, na verdade, num dispositivo fora do servidor. Então aquele servidor pode parar de funcionar, que eu subo esse volume em outro servidor, independente do que tiver nesse volume aqui. Pode ter um banco de dados, posso ter 15 máquinas virtuais, posso ter arquivos de usuários que eu estou usando como file server. Então tem diversas aplicações aí, tá legal? Inclusive uma que eu acabei não mencionando até agora, que é você adicionar mais capacidade de armazenamento ao seu servidor Windows sem nenhuma intervenção, assim, que necessite parar o servidor. Não é necessário parar nenhuma operação no servidor, nenhum serviço, aplicação em execução para utilizar aí o recurso do iniciador iSCSI. É uma forma muito ágil, né? A gente consegue entregar, pega um storage com 40 terabytes, você consegue conectar um volume de 40 terabytes usando o protocolo iSCSI no servidor, sem nenhum impacto, sem precisar criar uma agenda para desligar o servidor e fazer nada disso. Você entrega o disco, tudo de forma ali online. Tá legal? É uma observação aqui também, né, para a gente identificar que esse disco de fato é uma LUN, é aquela LUN de 1 TB dentro do Asus Store. Nós podemos clicar com o botão direito nessa região aqui, do quadradinho onde está escrito disco 1, e vir aqui em propriedades. Então aqui ele já vai mostrar pra gente, ó, a marca do fabricante, né, do storage, Asus Store, a iSCSI, o protocolo que estamos usando, Storage SCSI Disk Device. Então aqui também a gente já consegue validar que esse volume é um volume proveniente aí do serviço iSCSI desse fabricante, e lá no Asus Store ele informa aqui que está conectado, existe uma conexão com esse target, estado conectado. E ele mostra aqui quem está conectado, né? O endereço IP do meu notebook, do meu Windows aqui, e o endereço IQN também do meu iniciador iSCSI. Vamos confirmar aqui no iniciador iSCSI. Então, assim como nós temos o IQN do Asus Store, nós temos aqui também, ó, em configuração, o endereço IQN do host que está se conectando, tá legal? Então é exatamente essa informação que ele está pegando aqui, ó. Espero que tenham gostado. Nós vamos explorar mais aí o assunto do iSCSI, mostrar como funciona o iSCSI no VMware, no Proxmox. Então, quem está gostando aí, quem está acompanhando, quem tem Asus Store, continua ligado aí, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho lá para receber as notificações para cada vídeo que a gente vai postando aí de tutorial, para vocês poderem dominar também o sistema do Asus Store. Muito obrigado por quem tem acompanhado o canal e até o próximo vídeo.